Olá! Hoje vamos mergulhar nos argumentos de um texto que se opõe a uma reforma laboral conhecida como Trabalho 21. O objetivo é perceber a perspectiva desta fonte, analisando as suas próprias palavras e os seus slogans mais marcantes. Bem, a fonte não perde tempo, como se pode ver. Logo à partida, a reforma é enquadrada com esta frase, que é fortíssima. A ideia transmitida não é de um debate, mas sim de um conflito claro. De um lado estão os direitos de quem trabalha, do outro, os lucros. É este o campo de batalha que o texto estabelece para toda a sua argumentação. Então vamos lá ver qual é exatamente o alvo desta crítica. Comecemos por definir o que é que a fonte entende por Trabalho 21. A própria definição que a fonte utiliza já diz muito. Reparem, não a apresenta como uma medida neutra do Estado, mas sim como uma iniciativa do governo e dos patrões. Esta escolha de palavras, claro, não é por acaso. Desenha logo um cenário de uma aliança de poder contra os trabalhadores. A posição é inequívoca. Não estamos a falar de um mero desacordo sobre pormenores técnicos. A reforma é mesmo classificada como uma afronta, uma palavra que eleva a crítica a um nível de ataque direto aos direitos e à dignidade de quem trabalha. Mas por que uma palavra tão forte? O texto justifica-a com três argumentos principais. A reforma é vista como injusta, porque alegadamente só beneficia um lado, é considerada inoportuna, por surgir num momento errado, e, por fim, é vista como desnecessária, porque, na visão da fonte, não vai resolver nenhum problema real. A partir daqui, vamos aprofundar um pouco mais as acusações específicas que sustentam esta visão tão crítica da reforma. Este é o resumo visual perfeito do argumento central. A fonte vê a reforma como um jogo de soma zero. Aquilo que os direitos perdem, os lucros ganham. Nesta lógica, não há meio termo, não há um benefício partilhado. É uma transferência direta de valor de uma parte para a outra. E esta ideia é reforçada com slogans como este. A palavra progresso, que à partida soa algo positivo para todos, é aqui posta em causa. A fonte pergunta: progresso, sim, mas para quem? E a resposta que dá é taxativa: só para a conta bancária do patrão. Uma das táticas mais eficazes que a fonte utiliza é sem dúvida o uso de frases de impacto, quase como palavras de ordem numa manifestação. Vamos agora desmontar algumas das mais fortes para perceber melhor a estratégia de comunicação. A metáfora aqui é muito interessante. Um cartão de visita é aquilo que nos apresenta profissionalmente. É a nossa identidade no mundo do trabalho. Ao associá-lo à precariedade, a fonte argumenta que esta reforma não só permite a instabilidade, como a transforma na nova cara oficial do mercado de trabalho. Exato, e a palavra-chave aqui é mesmo legitimação, ou seja, não se trata de uma consequência acidental ou de um efeito secundário. A fonte alega que a reforma funciona como um carimbo, um selo de aprovação oficial que torna a precariedade na nova norma. Aqui, o foco muda para a instabilidade dos próprios contratos. Ao chamar ao contrato de trabalho uma ficção, a fonte sugere que a segurança que ele devia garantir é, na verdade, uma ilusão. A estabilidade, nesta perspectiva, deixa de ser um direito para passar a ser uma questão de sorte, um final feliz que pode, ou não, acontecer. Agora, a fonte vira-se para um dos conceitos mais debatidos em qualquer reforma laboral, a flexibilidade. Mas em vez de discutir os méritos do conceito, o texto faz algo diferente, redefiniu por completo, argumentando que é, na verdade, um eufemismo para outra coisa bem menos apelativa. E o argumento é este, apresentado de forma muito clara. De um lado, a palavra flexibilidade, muitas vezes usada com uma conotação positiva de modernidade. Do outro lado, a interpretação que a fonte lhe dá, um caminho direto para salários mais baixos e piores condições de trabalho. Pois, depois de uma crítica tão demolidora, a pergunta que se põe é: e então, qual é a alternativa? O que é que a fonte propõe que se faça? E é exatamente isso que vamos ver agora. Se a crítica é esta, como é que a fonte sugere que se deve lutar contra a reforma? Entramos, portanto, na parte do apelo à ação. A fonte começa com o aviso, alerta para o processo de negociação que descreve como uma potencial armadilha. A preocupação aqui é que pequenas cedências ou alterações de pormenor possam ser usadas como um isco para distrair, enquanto a estrutura principal da reforma, que a fonte considera destrutiva, avança sem oposição a sério. A resposta proposta assenta numa estratégia com 3 passos. O primeiro é a vigilância, estar atentos para não cair em falsas negociações.
O segundo é o conhecimento, estar esclarecidos sobre o que a lei realmente implica. E o terceiro, e talvez o mais importante para a fonte, é a ação coletiva. Estar unidos, porque a união é aqui apresentada como a única arma verdadeiramente eficaz. A conclusão do texto é, portanto, taxativa. E reparem bem na terminologia usada. Já não é uma reforma, é uma contra-reforma, o que sugere um retrocesso, um passo atrás. O objetivo final é muito claro: impedir a sua aprovação a todo custo, por ser considerada uma porta aberta para o trabalho indigno. E terminamos com a questão que a própria fonte deixa a ecoar. É esta lente através da qual o texto nos desafia a olhar para o trabalho 21. Não como uma reforma para o futuro, mas como uma contra-reforma que, segundo esta perspectiva, vem oficializar a indignidade no trabalho. Para quem quiser explorar esta perspectiva mais a fundo, a fonte original está disponível para consulta neste website. Muito obrigado e até uma próxima análise.